Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite, bem-vindo a mais um culto online da Igreja Adventista Central em Governador Valadares. Já quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas. Outra coisa, lembre de compartilhar também com sua família e seus amigos. Ou pode seguir a gente também em nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. Galera, quero lembrar vocês também de usar o nosso aplicativo 7Me. Lá tem vários conteúdos muito interessantes. Outra coisa, você também pode devolver os seus dízimos e ofertas por lá. Basta você acessar o código que está aparecendo na tela, beleza? O aplicativo 7Me é um espaço dedicado aos membros e amigos da Igreja Adventista. Para acessar essa aplicação, entre na loja virtual do seu dispositivo iOS ou Android e pesquise pelo nome 7Me. Caso você ainda não possua um usuário criado, acesse a opção Criar usuário. Informe seu e-mail para tentarmos localizar o seu registro na secretaria de sua igreja. Ao localizar, enviaremos um e-mail para que você crie sua senha de acesso. Pronto! Feito isso, você já conseguirá acessar o aplicativo 7Me. Se seu e-mail não estiver atualizado na secretaria, não se preocupe! Você poderá criar um novo registro clicando na opção Criar nova conta e prosseguir com os passos. Caso não tenha um e-mail, você poderá se registrar usando o seu telefone. Escolha a opção Usar telefone e informe seu número com o código da sua região. Você receberá um código por SMS no seu celular. Informe esse código no campo de verificação. Na criação de uma nova conta, você precisará informar seus dados, como nome completo, data de nascimento, sexo e o nome da mãe. Localize a igreja em que frequenta, pesquisando pelo nome, ou localizando as igrejas próximas a você. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista, marque essa opção para continuar. Os membros ativos possuem alguns recursos exclusivos no aplicativo. Para ter acesso total, tire uma foto sua segurando o seu documento. Dessa forma, saberemos que é você que está criando a conta e poderemos vincular seu usuário ao registro de membro. Veja se a foto ficou com boa qualidade e prossiga. Agora, você precisa criar sua senha, que deverá atender os critérios apresentados. Feito isso, clique no botão Criar usuário. Se você informou seu e-mail na criação da conta, enviaremos um e-mail para que você ative seu usuário. Pronto! Aproveite os benefícios do aplicativo 7Me. E agora você vai acompanhar mais uma história no quadro Testemunhos. Este é o 6º episódio da série. Bora conferir? É isso aí, Jefté. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar mais uma história de alguém aqui da nossa igreja. Esse quadro tem um lugar fixo agora nos nossos cultos e o pessoal está gostando bastante, o pessoal de casa. E eu me dirijo a você agora que está assistindo o nosso culto. É uma oportunidade de você também contar a sua história, a sua experiência
estar com a gente aqui para que mais pessoas conheçam a sua história, as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Hoje eu estou conversando com alguém muito especial, eu particularmente gosto muito. Ela abre a casa para o pessoal da igreja, a gente já fez algumas festas com os jovens, com a igreja inteira na casa dela. Ela nasceu em Marilac, fazer um suspense aí, né? Nasceu pertinho aqui da gente, na região, já morou fora, passou uns anos aí nos Estados Unidos, voltou para cá e há 15 anos frequenta a igreja adventista com a gente. Eu queria convidar agora então e conversar com a Consola. Consola, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer ter você aqui no nosso culto. Igualmente. Muito legal ter alguém uma pessoa tão querida, como eu falei, né? Abre a casa para a igreja, a gente já fez várias festas lá. E quando terminar a pandemia, Consola, você sabe que eu vou bater na sua porta lá para falar, ó, vou voltar para cá com a galera, com os jovens, com a igreja, para a gente celebrar, quem sabe fazer uma noite do milho de novo, uma noite de sopa. Vamos inventar alguma coisa na sua casa lá, viu? Com certeza, minha casa é aberta para a igreja. A gente já sabe disso, por isso que a gente gosta bastante aí desse envolvimento. Mas, Consola, falei que há mais ou menos uns 15 anos você frequenta a igreja adventista. Eu queria saber daquilo que Deus fez na sua vida. Como é que foi a sua história de conversão, as pessoas que foram importantes nesse processo? Eu queria começar lá atrás. Você nasceu na igreja adventista? Não, né? Porque faz 15 anos. Como é que foi esse processo aí? Não, eu nasci num lar católico, minha mãe era bem fanática e fazia a gente ir para a igreja, nem que seja na marra. Mas foi bom porque a religião é muito importante, né, na família. E eu frequentei a igreja católica quando eu era criança, para adolescência. Aos meus 17 anos conheci meu esposo, que ele, graças a Deus, através do Espírito Santo, ele conheceu a palavra de Deus sozinho, estudou uma Bíblia bem antiga que ele ganhou de alguém. Essa Bíblia é de 1800 e pouco, ainda era com PH ainda, a mensagem dela. Ele começou a pregar para mim, e eu era bem apegada à Igreja Católica, aquelas promessas, né, de que minha mãe fez para mim. E aí ele falava para mim que isso tudo era coisa do homem, que eu tinha que apegar com Jesus. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar, né? E aí ele começou a apresentar Jesus para mim. E aí a gente se casou. 3 anos depois eu fui para a igreja evangélica, que eu prometi a Deus que eu ia consertar minha vida. Eu fui para a igreja evangélica. E assim eu fui buscando essa verdade, buscava aqui, buscava ali, e achava que nunca está certo, porque as pessoas falavam que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo, e eu não entendia muita coisa, e não acontecia aquilo que acontecia na vida deles. Eu sempre em busca da verdade, e achava que Deus não estava me aceitando, e era um vazio muito grande. E meu marido sempre falava, você não está na igreja certa. A igreja certa é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Então, seu marido ali, o Geraldo, ele foi te avisando, foi conversando, ele estudava a Bíblia, e ele que serviu ali de ajuda, de apoio, de influência, para que você conhecesse mais a Deus, né? E a igreja. Com certeza, ele foi assim, muito especial na minha vida espiritual. A gente está junto há 40 anos, para honra e glória do Senhor, que é muita luta, né? Bem, verdade. Mas ele foi assim, muito importante para mim, e eu sentia que tudo que ele estava falando para mim era da Bíblia, era influência do Espírito Santo. E eu sei que Deus me ama, por isso que eu continuei a busca. Uhum. Legal. Então, chegando um pouquinho mais perto aí da sua conversão, como é que você realmente conheceu a mensagem adventista, a igreja? Então, ele via muito a televisão na época da ADSAT. Era Novo Tempo, só que na ADSAT, conhecida como ADSAT. Pastor Bulhon era, na época, se eu não me engano, era da Voz da Profecia, Sim. Uma coisa assim. E ele falava muito para mim sobre a igreja, sobre a televisão, e ele gostava bastante, ele gosta bastante da televisão. E falou para mim, eu vou frequentar a igreja adventista, agora você fica no lugar que você quiser. E eu comecei a frequentar outras igrejas, né, seculares, né? E busca, né? Deus conhece o coração da gente, sabe que a gente está tentando buscar a verdade. Eu buscava, e aí eu estava numa igreja de domingo e ele vinha para a igreja adventista. O culto que terminava mais cedo, ele me buscava lá nessa igreja. E achava estranho, e falava, ele me chama de Cor, você não está no local certo. Tem coisa muito estranha nesse lugar. Então ele vinha para cá e você estava em outra igreja. Isso.
Aí só depois do culto que vocês se encontravam e ele ali Isso. falando com você, Sempre insistindo. falando para mim. Aí um belo dia ele me fez a proposta. Ó, eu vou te propor nós dois ficar na igreja adventista. Tenta, você vai conseguir. Você é do meio. Aí eu falei, tá bom, eu vou tentar, porque eu sempre lutei pela paz, pela harmonia. E eu sempre escutei sobre o julgo desigual. Aí eu falei, tá bom, nós vamos frequentar a mesma igreja. Aí ele me trouxe, eu fiquei, sabe? Bastante luta para me ficar, porque é muito diferente, né? As doutrinas e tudo. Eu me vi assim, no meio das mulheres, assim, bem diferente das outras. E eu falei assim, ai, Senhor, eu estou aqui buscando, agora é a obra do Senhor. Tira tudo que não te louva da minha vida, do meu corpo, né? Eu usava muitos pendentes, muitos enfeites, né? Diferente. Eu me sentia assim, tipo um ET no meio das mulheres. Mas o interessante é que você vê com o coração aberto, né? Você vê com Exatamente. sinceridade. Você continuou lutando, Senhor, me ajuda. Então, por mais que você veio ali para evitar algum conflito, ou fazer a vontade do Geraldo, para ajudar, para não ter algum problema, mas você veio com o coração aberto, né? Coração aberto. Eu estava querendo conhecer mais e mais, é uma sede tremenda. E quando a gente está com sinceridade para buscar a Deus, o Senhor vê o nosso coração. Ele põe pessoas certas. Aí eu conheci a Rita Rosa. Aí, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu pedi ao Senhor, envia um anjo para mim poder ensinar, né? Aí Deus enviou o irmão Moisés, muitos aqui conhecem ele, né? Ele depois passou um tempo nos Estados Unidos, acho que ele está em Frei Inocêncio. Esse homem podia chover canivete, mas ele estava lá em casa. Não faltava, não. Não. Não tinha motivo para faltar. E eu aprendi muito, graças a Deus, depois do estudo bíblico. Eu tive a honra de ser apresentada pelo pastor, aquele pastor que abriu o programa Anjo da Esperança, que faleceu. Eu esqueci o nome dele. Eu também não me lembro quem que Ele é. Mas ele era pastor aqui? Não, ele estava visitando. Ele veio num programa e Isso. você conheceu, foi apresentado. Eu tive essa honra de ser apresentada por ele. Então, foi, sim, muito bom. E eu continuei. E estou firme, estou tentando, né, ficar firme na presença do Senhor, que não é fácil. E buscando o Senhor cada dia mais e prosseguir em conhecer mais e mais. Consola, a gente vê a importância do Geraldo na sua vida, na influência espiritual, mas a gente não vê o Geraldo aqui todos os cultos, ele está um pouco mais distante da gente, da nossa realidade. Esse é o seu próximo objetivo? Ser para ele o que ele foi para você? De agora ser essa influência, né, de ter ali em casa a conversa com ele? Como é que você enxerga essa relação do Geraldo com a igreja? Já que ele teve um papel tão importante, né? Com certeza. O meu objetivo na minha vida é ver ele descer as águas do batismo. Porque ele foi muito importante, sabe? Desde lá da minha juventude, ele sempre falando a verdade para mim, mesmo com a vida errônea, né, que ele andava, mas ele sempre falando sobre Deus para mim, sobre Jesus, sobre o único caminho. Então, meu objetivo é ver ele descer as águas do batismo, é ver ele liberto totalmente. E eu sei que eu vou ver isso muito em breve. Ele está distante, mas eu sei que o coração dele está voltado totalmente para a verdade. Tá? O problema é a luta, né, contra a carne, que não é fácil. E eu só queria deixar aqui que não é fácil realmente a gente sair de uma igreja diferente, vir para outra. Mas ficar lá também, conhecendo a verdade, não tem como, porque eles não aceitam a gente, sabe? Então, ele sempre falava para mim, pensa sempre naquele versículo que fala da palavra de Deus. Sai dela, povo meu. E eu tinha até medo, sabe, desse versículo. Aí eu não consegui ficar lá, sabe? Falei assim, não, eu vou buscar a verdade, vou ficar. E já que nós estamos passando pelo peneiramento, né, eu quero ficar no lugar que está a verdade. E foi assim. E Consola, só para a gente terminar, o que a igreja representa para você? As amizades nesses 15 anos, né? Você construiu algumas amizades, os relacionamentos. Queria que a gente terminasse refletindo um pouco sobre isso. O que significa essa igreja para a sua vida? A igreja, para mim, é minha família, sabe? Porque eu e meu marido, meus familiares é de São Paulo, tem em São Paulo. E eu sou sozinha aqui, sozinha de Deus. De sangue eu não tenho ninguém.
Então, a igreja se tornou a minha família. A igreja é tudo para mim, é meu social, é tudo, sabe? Abaixo de Deus, a igreja é tudo para mim. E eu falo mesmo, gente, não tenha medo. Pode vir para a igreja, que aqui na igreja vai encontrar o conforto. Conforto, a igreja para mim é um hospital. E na época que eu vim para a igreja, eu estava passando por muita luta de enfermidade, quase fui parar na cadeira de rodas. Aconteceu muitos milagres, sabe, depois que eu vim para essa igreja. E eu tento viver minha vida assim, de acordo com a palavra de Deus. A gente é falho, mas a perfeição vai ser só no céu, né? Mas eu espero e agradeço muito a Deus por essa igreja ter me acolhido, pelos meus amigos, minhas amizades. São todos meus amigos. Eu sinto falta de todo mundo, cada pessoa que falta na igreja, que está fora da igreja. Eu sinto muita falta. Imagino a agonia que a gente passou aí nesses últimos meses sem vir à igreja. Muito difícil. Né? Estamos numa fase complicada, mas estamos juntos. Nossa missão agora é continuar orando por você, orando pelo Geraldo. Amém. Um coração gigantesco, cara, gente boa, e a gente sente falta dele aqui também. E vamos continuar orando por ele. Conta com a gente e a gente conta com você sempre. E obrigado, Consola, por compartilhar um pouquinho com a gente sua história e que a sua experiência, a sua perseverança, a sinceridade do seu coração seja inspiração para quem está assistindo a gente em casa também. Muito obrigada a vocês me receber e me ajudar. Continua me ajudando, né, aqui nessa igreja. Eu não tenho muita sabedoria, mas vocês têm me ajudado bastante. É um ajudando o outro, com certeza. Amém. Bom, a gente continua na sequência do culto, na programação aqui do nosso culto online. E semana que vem temos mais histórias impressionantes, importantes da nossa igreja sendo compartilhadas com você. Boa noite. Boa noite, irmãos. Antes de orarmos, eu gostaria de ler com vocês o versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó, que nos diz assim: Decorrido o número de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Na Bíblia encontramos vários homens de oração, vários pais de oração. Mas interessante que nós não encontramos tantos filhos orando na Bíblia. Eu me recordo que, quando criança, o meu pai nos reunia em casa para fazer o pôr do sol. Família grande, 8 filhos. E ali o meu pai nos desafiava a recitar os 10 mandamentos, a recitar os livros da Bíblia, a recitar a oração do Pai Nosso, entre outros versos, e cantarmos louvores a Deus. E o meu pai também nos incitava a orar. Em minha casa hoje, eu também faço a exemplo do meu pai com as minhas filhas, no nosso culto familiar, colocando as minhas filhas para estarem orando. Isso é muito bom. Eu me recordo que eu já li algumas vezes, sempre que vou ao cartório Simão Pereira, aqui pertinho de nós, uma frase que se encontra emoldurada ali naquela parede. E fala da seguinte maneira: da glória da paternidade, o mais brilhante brilho é, de onde tirar o pé o pai, poder pôr o pé o filho. A pergunta que eu faço para você, pai e mãe, nesta noite é: aonde você quer que o seu filho coloque o pé? Como pai, o meu desejo é que minhas filhas coloquem o pé na Canaã Celestial. Que elas se tornem hoje meninas, moças, jovens e mulheres de oração. Que elas ensinem e eduquem os meus netos, os meus bisnetos, para estarem também conosco, se preparando para herdarem a eternidade. Eu convido você nesta noite a orar pelos nossos filhos. Vamos orar? Nosso Pai querido, louvado e exaltado seja o Teu nome, pelo privilégio de aqui em Teu santuário podermos abrir a Tua palavra e podermos entoar canções de louvores ao Teu nome e também, ó Pai, orarmos ao Senhor. Muito obrigado pelos filhos que nos deste. Nesta noite, eu quero colocar, ó Pai Santo, cada filho da Tua igreja em Tuas mãos. Abençoe os pais para que tenham sabedoria e consigam, ó Pai, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O meu desejo como pai é encontrar as minhas filhas, os meus netos e os meus bisnetos na eternidade. Portanto, Senhor, fortaleça a nossa fé e nos ajude ao educarmos os nossos filhos
conforme a palavra do Senhor nos orienta. Perdoa-nos naquilo que não temos sido bons exemplos. Ajuda-nos a tornar-nos, ó Pai querido, os melhores exemplos para os nossos filhos e que eles possam seguir os nossos passos, assim como temos seguido os passos de Cristo Jesus até a Canaã celestial. Essas bênçãos nós te pedimos, ó Pai, desde já, e te agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração, nesta hora, ouvindo uma canção de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor. Oh, oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, 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 maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, 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 ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, 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 maravilhoso Senhor. Muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui o culto da Igreja Central de Governador Valadares. É um prazer ter você conosco, que a paz e a bênção do Senhor estejam aí com você. Nós hoje vamos meditar numa parábola de Jesus, uma história que Jesus contou, que está registrada lá no Evangelho de Mateus. Então, eu te convido agora a pegar a sua Bíblia, abrir a Bíblia. Eu sei que eu vou projetar aqui, vai aparecer o texto, mas é importante que você pelo menos anote e acompanhe depois na sua Bíblia. É interessante fazer marcações, é interessante que você leia, até para facilitar o seu aprendizado depois. Mas, se não quiser, aqui na tela vai aparecer também. O texto é Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 24 ao 27. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta parábola, ela recebe dois nomes. Em algumas Bíblias ela pode ser chamada de parábola dos dois construtores ou parábola dos dois fundamentos. O título não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo e aquilo que Jesus está nos dizendo aqui através dessa história que foi registrada por Mateus. A parábola dos dois fundamentos conta a história de dois homens que foram construir as suas casas. Você já construiu a sua casa? Você já teve esse privilégio de construir ou talvez até de comprar a sua casa? Quando alguém vai construir, as pessoas que sabem como constrói, conhecem alguns dos fundamentos da construção, sabem que a parte mais importante é o fundamento, a base da construção. Se o fundamento não for feito certo, não importa o empenho, não importa os materiais, a qualidade, a beleza, se o fundamento der errado, a construção estará em sério risco. Aqui Jesus fala desses dois homens que estavam construindo, e eu imagino que eles planejaram, se prepararam, pouparam, pegaram os projetos e ergueram então as suas casas. Não está escrito aqui na Bíblia, mas eu consigo imaginar que essas duas casas ficaram prontas, ficaram bonitas, e agora esses homens puderam levar as suas famílias para essas casas, e estavam felizes. Ambos construíram, ambas as casas prontas. Qual era a diferença dessas casas? De acordo com a história, a diferença estava no fundamento. Um dos homens, ele construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre uma pedra. O fundamento daquela casa era a rocha. Já o outro homem construiu a sua casa sobre a areia. Talvez na praia, não sei. Talvez aqui muitos gostariam de ter uma casa aí na beira do mar. Este homem construiu a sua casa sobre a areia. E o problema foi justamente esse, porque a casa que fora construída sobre a areia, conforme vieram as intempéries, ventos, chuvas, isso fez com que a base, a areia, ela se mexesse, ela fosse mudando de lugar, de tal forma que comprometeu o fundamento da casa e esta veio a desabar. Já a outra casa que havia sido construída sobre uma pedra, sobre uma rocha, essa permaneceu firme, porque a rocha ela não é abalada pelos ventos, pelas chuvas. Ela permanece ali firme e manteve aquela casa firme também. O que essa história está nos dizendo hoje? Jesus aqui não estava falando de construção de casas, isso é só um exemplo, a ilustração. Jesus está falando da nossa fé. E Jesus está nos dando aqui o segredo de onde a nossa fé deve ser fundamentada. E ao falar que a fé deve estar fundamentada na rocha, Cristo está falando dele mesmo, porque em outros momentos da Bíblia ele se apresenta como sendo a rocha, a pedra angular. Cristo está falando para fundamentarmos nossa fé nele, e não na areia, que seriam as coisas dessa vida ou as pessoas. Tem pessoas que colocam sua fé em diversas coisas desse mundo. Às vezes a fé pode estar no dinheiro, a fé pode estar numa casa, numa igreja, num prédio, a fé pode estar em uma pessoa, seja um pregador, seja um parente, de repente o pai, a mãe, a fé pode estar na ciência, pode estar num professor, a fé pode estar em você mesmo. Às vezes a pessoa tem fé nela mesma, nas suas capacidades, nas suas qualidades, naquilo que ela consegue fazer, naquilo que ela consegue realizar, enfim. Muitos têm colocado a fé nas coisas deste mundo. E independente do que seja, pessoas, dinheiro, construções, cargos, funções, tudo que existe nesse mundo é passageiro. Tudo que existe nessa terra, uma hora passa. Hoje nós estamos aqui, amanhã já nós não estaremos mais. E se nossa fé estiver baseada em coisas efêmeras, a fé uma hora pode ruir, pode cair, porque tudo que está aqui vai passar, e quando passar, poderá levar a fé embora. Por isso, o conselho de Jesus aqui é simples. Nossa fé deve estar baseada nele, porque ele é eterno, ele não muda. Em Deus não há variação ou sombra de mudança, como diz o texto bíblico. Ou seja, se nossa fé estiver em Jesus, nós estaremos seguros e ponto final. Poderia acabar a mensagem aqui, não é verdade? Mas seria muito curta até.
Porque essa é a parte simples que nós concluímos ao ler esse texto. Mas tem um detalhe aqui que eu gostaria de levá-lo ou levá-la à reflexão. Você já cavou um buraco na areia? Eu imagino que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos isso. Talvez quando crianças, brincando em algum parquinho, ou até mesmo na praia que tinha areia, já deve ter feito algum buraquinho na areia alguma vez, não é verdade? Cavar na areia é extremamente fácil. Com a mão você consegue. Quando chega em partes um pouco mais profundas, vai precisar de uma ferramenta, mas não exige muito de nós para cavar na areia. Cavar na areia é fácil. Mas você já cavou numa pedra? Já tentou abrir um buraco numa pedra? Porque para você fazer o fundamento de uma casa, como é a ilustração de Jesus, é necessário fazer alguns furos para poder colocar ali os alicerces. Você já tentou fazer um furo numa pedra? Sabe o trabalho que dá para fazer isso? Uma vez, ao pastorear uma região onde a cidade possuía muitas pedras, em vários dos lotes, dos terrenos da cidade, as casas tinham que ser construídas muitas vezes usando as pedras, porque não dava para tirar, dado o tamanho e o esforço que seria para removê-las. Ao pastorear ali, eu aprendi uma coisa que tinha alguns irmãos da igreja que mexiam com construção e eles me explicaram algo. É necessário um extremo cuidado ao fazer um furo, ao tentar construir em cima dessas pedras, porque ao fazer o furo, se o furo não for feito da forma correta, com cuidado, ele pode abrir um veio na rocha, de tal forma que toda aquela rocha estará comprometida e não será possível construir ali, a não ser que a pedra seja removida. E para remover a pedra é muito tempo gasto, gasta muito recurso, gasta muito dinheiro. Naquela cidade mesmo, houve até uma história cômica, vamos assim dizer, se não fosse até trágica, onde a prefeitura foi tentar tirar uma pedra em um lote que pertencia ao município e eles tentaram fazer a retirada com detonação, com explosivos. E colocaram ali, mas aquilo não foi bem calculado. E ao detonar a rocha, acabaram condenando umas 3 ou 4 casas que ficavam ali, vizinhas àquele lote, mas a pedra está lá até hoje. A pedra não foi removida, mas as casas tiveram que ser condenadas. Dá trabalho construir em cima de uma rocha. O que Jesus está nos dizendo é que se nós quisermos colocar a nossa fé no lugar certo, que é em Cristo, isso vai exigir um pouco de trabalho de nós. Porque colocar a fé nas pessoas, no dinheiro, em cargos, em funções, colocar a fé em mim mesmo é simples. Eu simplesmente direciono minhas expectativas, direciono meus desejos, direciono minhas esperanças em uma pessoa ou em alguma função, alguma coisa. Colocar a fé em Cristo é colocar a fé, é colocar a minha esperança em alguém que eu não consigo ver, em alguém que eu não consigo tocar, em alguém que muitas vezes eu não consigo sentir. E quando sinto, alguns vão até dizer que pode ser algo subjetivo. Colocar a fé em Jesus exige de nós ter a ciência de quem é Deus e de saber quem Deus é, daquilo que Ele é e daquilo que Ele representa para todos nós. Colocar a fé em Jesus demanda relacionamento com Deus. Demanda eu parar todos os dias para meditar em Sua palavra, porque a revelação que nós temos de Cristo é a Bíblia. A única forma que nós temos de conhecer a Jesus é através da Bíblia. A Bíblia é o elemento que Deus usou para se revelar a nós. A palavra diz que Deus habita em luz inacessível, ou seja, não temos como chegar a Ele a não ser que Ele venha até nós. A natureza, ela até traz uma certa revelação de Deus, mas a revelação completa está neste livro, está na Bíblia. Alguém certa vez disse, ao questionar a religiosidade do mundo, a pessoa falou assim: minha bússola moral não está na Bíblia, minha bússola moral está em Jesus. Mas eu pergunto, como conhecer Jesus sem conhecer a Bíblia?
A Bíblia é a revelação de Deus. Na Bíblia nós encontramos quem Deus é, nós descobrimos o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós e o que Ele fará por nós. Na Bíblia nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas isso demanda estudo. Não é apenas ouvir uma mensagem como a que eu estou fazendo aqui agora. Claro que é importante, nos ajuda a ouvir mensagens de pregadores na igreja ou pela internet, mas chega um momento que apenas basear a fé naquilo que os outros me falam não é suficiente. Eu preciso criar a minha raiz. Eu preciso me fundamentar. E isso virá apenas quando eu mesmo, por mim mesmo, decidir me debruçar neste livro e estudar este livro até que minha fé esteja fundamentada. Por isso que eu digo que dá trabalho, porque isso demanda de mim todos os dias parar, todos os dias separar um tempo para ler este livro, para entender o que este livro traz para a minha vida. Meu amigo, minha amiga que está assistindo agora, fundamentar a fé em Cristo exige de nós ter um tempo para Jesus todos os dias. Mas se assim o fizermos, nossa fé estará firme, porque em algum momento da história nós vamos precisar dela. A verdade é que chegarão tempestades, chegarão tempos difíceis, onde a única coisa que teremos para nos agarrarmos, para termos segurança e paz, será a fé. Algum momento da sua vida, e não é que eu seja um mensageiro do caos, mas isso acontece com todo mundo, algum momento da sua vida, tudo aquilo que você tem como segurança vai desaparecer. Chegarão situações em que não teremos muito mais a nos apegarmos a não ser a fé. E é nessa hora, é por causa desses momentos que a fé precisa estar estabelecida. Queridos, nossa fé não é baseada em emoções, é baseada na razão. E a razão, ela é necessária para que quando tudo fale, para que quando as pessoas duvidem, para que quando eu duvide, eu possa me lembrar que, como diz a Bíblia, mesmo andando em meio ao vale da sombra e da morte, eu sei que meu Deus está comigo. A razão é necessária para, como Jó, no meio da mais alta provação, poder exclamar: meu Redentor está vivo. Queridos, isso não vem de uma experiência extraordinária com Deus, sobrenatural. Isso não vem de um dom em que a pessoa é mais sensitiva e consegue acessar o mundo sobrenatural, não. Isso vem de uma fé que está baseada na palavra de Deus. E é por isso que eu queria te convidar hoje a abrir mão de tudo aquilo que te prende a este mundo, ou tudo aquilo que tenta ser para você uma segurança, que tenta ser para você um fundamento. Eu gostaria de te convidar hoje a tomar a decisão de fundamentar a sua Bíblia na palavra de Deus, mas fazer isso de verdade. Não apenas brincar de ser cristão, não apenas brincar de ler a Bíblia, ou ler a Bíblia apenas quando está na igreja ou ouvindo uma mensagem. Eu quero te convidar a, na sua casa, todos os dias, você separar um tempo para ler a Bíblia. E para começar, nem precisa ser muito tempo. Se você dedicar 10 ou 15 minutos, já vai ser o suficiente. Claro que com o tempo, com o passar dos dias, dos meses, você pode começar a aumentar esse tempo e vai até sentir necessidade de aumentar. Mas comece. Comece pequeno, mas comece. Comece pequeno, mas comece a abrir os buracos na rocha que vão ser usados para fundamentar a sua fé. Dá trabalho? Eu sei que dá trabalho. Em alguns momentos teremos que nos forçar a isso? Sim, teremos. Lembre-se que nossa natureza pecaminosa vai contra a natureza espiritual que Deus quer colocar em nós, e para ler a Bíblia precisamos ser espirituais, ou seja, é uma mudança de vontade, de desejos, mas a promessa que existe em Deus é de que Ele pode mudar até mesmo o nosso coração. Se você não tem a vontade hoje de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, peça a Deus que Deus te dará. Mas eu quero te pedir, eu quero te convidar, eu quero apelar a você agora, para que decida hoje ter o sucesso na sua vida espiritual, decida hoje ter uma vida firmada em Deus, decida hoje viver com Deus todos os dias, para que quando as tempestades apareçam, sua fé esteja segura no Senhor. Tempos bons também virão, mas quando precisar,
saiba que se sua fé estiver firme, ela não vai vacilar, ela não vai cair. Mas não espere a provação chegar. Faça hoje, faça agora. Escolha hoje ter o seu final feliz com o Senhor. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu fiz pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ter, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Se você decidir hoje, eu tenho certeza que seu final será um final feliz, porque o nosso final é a vida eterna com Cristo Jesus. Mas para chegarmos lá, hoje, precisamos viver pela fé. Precisamos fundamentar nossa fé na rocha, que é Cristo Jesus, e isso se dará mediante o estudo deste livro todos os dias em nossas casas. Você quer fazer esse compromisso comigo hoje? Na verdade não é comigo, é com Deus. Se você deseja firmar a sua fé no Senhor Jesus, então agora, ore comigo, participe dessa oração. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade e a chance do recomeço. Se temos vacilado, se temos colocado a fé em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos desperte, nos chame a atenção para vivermos a verdadeira fé contigo todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a separar um tempo do nosso dia para meditar na Tua Palavra
e que não passemos um dia sequer sem experimentar esse momento contigo. Nos ajuda nisso. Se for preciso, muda o nosso coração, muda a nossa vontade, Senhor, para que possamos ter o desejo de meditar na Tua palavra, de viver contigo todos os dias. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e uma excelente semana para você. Quarta-feira a gente se encontra em nosso culto online. Um abraço, graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais um culto. Foi ótimo ter sua companhia conosco. E para nos acompanhar, basta acessar o nosso Facebook ou Instagram. Desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima transmissão.